amigos, já conversamos sobre muita coisa de mecânica, né? E tem uma parte da mecânica que eu queria destacar no vídeo de hoje. Na realidade, nós vamos fazer mais de um vídeo sobre esse tema. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a estática dos corpos, né? Estática é sobre o repouso. Quando a gente fala essa palavra estática, estudando física, nós estamos falando de repouso. E dentro dessa nossa vertente da estática, a gente tem a estática do ponto material, onde, para que isso aconteça, é essencial a gente saber, gente, fundamental, eu vou colocar como fundamental o pré-requisito para você estudar o equilíbrio de pontos materiais, é fundamental você saber decomposição de vetores. Fundamental, fundamental. Não dá nem para a gente dizer que você consegue fazer alguma coisa sem isso. Mas no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre a estática do corpo extenso. E o que é esse corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões são levadas em consideração dentro do teu problema. Tá legal? Você vê que a gente estuda os blocos, você não bota o tamanho do bloco, né? Porque ele é considerado como um ponto pra gente. E aqui é fundamental, é essencial para que isso aqui aconteça, que a gente saiba o conceito de momento de uma força, também conhecido como torque de uma força. E assim eu queria te perguntar, a gente é aluno de ensino médio, não é, nesse processo? Por que a gente tem que sair desse momento de ensino médio bacana que a gente está vivendo, de descobertas, de fixação de conhecimento, de uma série de coisas? Por que a gente tem que sair disso e partir, por exemplo, vamos conversar sobre o torque de um motor e tudo? Não é hora, tá? Não é hora disso. Eu brinco muito em sala de aula que tem um demôniozinho que fica aqui azucrinando a cabeça da gente, sempre provocando o que a gente está estudando. Às vezes ele tenta mostrar que aquilo que você estudou foi pouco, e não é bem assim, né? Às vezes a gente ainda está muito inicial, então a gente não precisa perder a concentração daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Termina aquele raciocínio, depois você faz outras provocações. E hoje eu quero conversar muito sobre equilíbrio do corpo extenso, tá? Equilíbrio estático do corpo extenso. E o conceito de momento ou torque de uma força, ele está associado a essas duas grandezas, força e uma distância. E a gente não deveria misturar com uma outra grandezazinha que também tem essa mesma estrutura, que é a grandeza momento aqui e trabalho lá em outro momento que a gente está estudando. Viu aí o jogo? Nesse momento, no outro momento. Galera, agora a gente está estudando torque, rotação em torno de um ponto. E o que é essencial para a gente ver nisso? Precisa de uma força e precisa que essa força, a direção que contém essa força, ela precisa ser perpendicular à direção que contém o ponto de rotação. Essa distância tem que ser sempre medida de forma ortogonal. Se a gente tivesse alguma ferramenta aqui que pudesse nos mostrar alguma coisa verdadeira. Opa! Olha o que é que eu encontrei aqui. Uma chavezinha. A gente, quando é pequeno, a gente monta e desmonta uma bicicleta com isso daqui, né? Com curiosidade. Você sabia que essa chave ela funciona por torque? Você vai colocar o que você quer apertar ou afrouxar aqui, a porquinha que você vai querer, e você vai fazer uma força, e essa força, a direção da força que você está fazendo e a direção que contém o apoio, elas estão a uma certa distância.
O que é que eu poderia dizer que essas duas chaves têm de diferente? Além do tamanho da envergadurazinha aqui, isso aqui é uma chave 14, isso aqui é uma chave 15, isso aqui é uma chave 13, uma chave 12. Como é que o professor sabe? Porque eu estou lendo, está escrito aqui nela. Então, além do tamanho da porquinha que ela vai encaixar, veja que o tamanho também da chave influencia. Então, quanto maior o tamanho dessa chave, menor a força que você vai precisar fazer para fazer com que aquele torque, com que aquele momento aconteça. Então, antes de você sair, partir direto para fazer cálculo, olha só, um alicate. Um alicate ele funciona do mesmo princípio. No Enem 2018 nós tivemos a abordagem desse elemento. Olha só, você faz uma força aqui no cabo do alicate, obviamente que assim, eu estou apenas simbolizando que você faz essa força aqui. Olha onde é a rotação que acontece, é em torno desse ponto. Então, ele é como se fosse o nosso apoio. Força, direção que está o nosso apoio, distância ortogonal, ok? Se eu for cortar um fio, eu ponho aqui. Se eu for pegar alguma coisa que eu quero utilizar o alicate para isso, eu vou colocar aqui. Vou afrouxar ou apertar alguma coisa? Amigos, observem. Quando eu ponho isso daqui, ele está fazendo uma força de compressão nisso, e isso aqui vai fazer uma força de resistência a esse movimento. Por isso que a gente diz que essa força que está feita aqui desses dois lados é uma força resistente. E essa força que eu estou fazendo aqui é a força potente. Traduzindo, a que eu faço força potente, aquela força com que o objeto que você está comprimindo aqui no alicate está fazendo no alicate de volta, uma força de resistência. Mas analisa um pouquinho comigo e dentro do teu conhecimento de ensino médio. Você concorda que essa distânciazinha daqui até a rotação é pequena? E que essa distância da onde essa força está até a rotação é grande? Por que será? Para que a força potente seja menor. Você não precisa fazer uma força tão grande. Quem tem que fazer uma força grande é o instrumento aqui. Então, lembra só, olha o conceito de torque. Força, distância ortogonal. Força, distância ortogonal. Você já deve ter visto que nós temos aquelas chavezinhas que a gente chama de chave de roda do carro. Ó. Beleza? E essas chaves, você trabalha fazendo com que ela tenha uma rotaçãozinha em torno de um ponto, né? Então, na realidade, está aqui a nossa boquinha onde vai engatar na porca e aqui a força onde você vai fazer. Vasco, por que você colocou um X? No desenho aqui, essa força estaria entrando na luz, ó, para provocar essa rotação, tranquilo? Meus amores, olha só, aonde está o eixo de rotação, aonde a nossa força F foi aplicada e a distância. Antes de você mergulhar para qualquer cálculo, entenda o que é que esses dois termos querem dizer. Você já deve ter visto que existe também no mercado uma chavezinha dessas que a gente usa para trocar pneu do carro, que a gente chama de chave em cruz ou cruzeta, né? Elas têm vários nomes. Aqui é onde a gente vai colocar a porca. E, meus amores, olha só, ela tem dois braços. E aqui você vai constituir um binário. O que seria esse binário? Esse conjunto de duas forças atuando para provocar essa rotação. Enquanto essa força entra na lousa para provocar a rotação, essa sai da lousa. Você concorda que esses dois momentos estão se somando porque eles são no mesmo sentido? Pronto, essas duas rotações, elas vão se somar. Tenho falado sempre nisso. Antes de mergulhar para fazer qualquer problema de cálculo, entenda a teoria, é essencial. A gente tendo como premissa essa prova que se aplica hoje em dia, eu acho assim, eu sinto até uma certa pena de ver a quantidade de alunos que às vezes não tem uma base suficiente para aquilo e ele fica
correndo atrás de fazer cálculos, decorando questão. Vem o Enem e pergunta, e o que é que está sendo feito ali? Por isso que eu estou trazendo alguns desses exemplos. Nessa chave do binário, que a gente tem bem aqui, olha só como é que ela funciona. Empurro essa e puxo essa outra. Tranquilo? Então, esses binários se somam. Vamos supor que eu fizesse uma força F a uma distância de 50 centímetros aqui. É esse o nosso braço de rotação. E aqui eu tivesse 20 e 20. Meus amigos, o nosso eixo de rotação é aqui onde a porca está. Ó. Uma das forças está nessa direção, entrando na lousa, e a outra aqui. Olha a distância perpendicular entre elas. O que está acontecendo aqui é essa rotação da peça. Ó. Ela está girando para que afrouxe ou apertemos aquela porca ali de baixo. Nós temos dois torques, F vezes 20, como o outro é do mesmo sentido, mais F vezes 20. Amigo, F vezes 20 mais F vezes 20 daria 2F vezes 20, ou F vezes 40. Esse torque aqui total, F vezes 40, tem intensidade menor do que esse torque que é de F vezes 50. Então, amigos, nesse primeiro vídeo, veja só, nós exploramos bem o significado de cada uma dessas letras. Mas para matar a sua ansiedade, a gente vai para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer alguns cálculos para você ver como se utiliza isso. Esperamos que tenha servido para abrir sua cabeça. Um grande abraço, até o próximo vídeo.